Pois é, a gente termina o ano e começa um outro ano, de novo falando falando de violência contra a mulher. Doutora Júlia, um abraço para a senhora, mais uma vez, prazer em revê-la aqui. Boa tarde. Esse caso foi muito chocante, emblemático, porque aconteceu no último dia do ano, na frente de muita gente, não é? E o absurdo que muita gente também não consegue entender é como 3 dias após ela ter sido assassinada pelo companheiro, ter chegado a intimação exatamente da medida protetiva. Demorou demais, né? Trouxe uma sensação muito de revolta para toda a população, não só para as mulheres. E a sensação de que aquele papel, aquela denúncia, ela não serve de absolutamente nada. Inclusive, a gente fez um estudo dentro da AME e o terceiro mais falado motivo para não formalizar a denúncia é a justificativa que a mulher dá de que vou denunciar para quê, se não vai dar em nada. E a partir do momento que uma mulher procura as autoridades, formaliza toda a sua denúncia, solicita uma medida protetiva e mesmo assim é assassinada e só posteriormente é notificada, na verdade, a família foi notificada, trouxe essa sensação de impunidade e trouxe a sensação de que medida protetiva não serve para nada. Mas a gente está aqui para dizer que isso não é uma verdade. Houve sim uma falha, porque infelizmente o judiciário e as autoridades precisam de tempo para poder conceder, analisar o caso, conceder a medida protetiva e notificar. E a falha está na legislação, que garante um prazo para o juiz de 48 horas, depois de solicitado para dizer sim ou não, depois vai para um oficial de justiça que tem que procurar a parte que muitas vezes se esconde. Sim. Nós temos um caso dentro da associação que foi pedido 9 vezes a prisão por descumprimento já da medida protetiva e ninguém encontrava. E com o passar do tempo, o crime pode prescrever, dependendo do crime, o crime de ameaça, por exemplo, vai prescrever e não vai ser aplicada pena nenhuma. Então, nós voltamos para o caso da legislação, que é muito branda, e das autoridades, que tem sido muito demorado. Essa resposta tem sido muito demorada para a vítima. Pois é, mas isso não é importante de ressaltar que isso não invalida todo tipo de proteção que existe contra a mulher. É claro que existem falhas que precisam ser corrigidas, existe demora que precisa ser realmente corrigido por parte até mesmo do judiciário, do legislativo também em relação às leis, mas isso não quer dizer que não vale a pena procurar justiça, não é? Muito pelo contrário. Os estudos comprovam que mais de 80% das mulheres que formalizam a denúncia e que requerem a medida protetiva não voltam a ser vítima de violência durante a medida protetiva estiver em vigor. Então, durante o vigor da medida protetiva, mais de 80% dessas mulheres não estão sendo vítimas novamente. Funciona. E a medida protetiva não é só para afastamento. Tem muitos benefícios. Faz a retirada do agressor do lar. Muitas mulheres não se separam e não denunciam porque não tem para onde ir. E aí é necessário a gente deixar claro que a polícia pode, com a força, fazer a retirada do agressor do seu lar para garantir que a mulher e seus familiares permaneçam. Traz também o benefício de uma pensão alimentícia provisória e imediata, porque um processo de pensão alimentícia dura muito tempo, muitos processos de divórcio e pensão, aproximadamente 2 anos. Não conheço casos que tenham sido deferida em menos de 6 meses uma pensão. Então, dentro da medida protetiva, em 48 horas o juiz pode definir. Se a mulher não se sente confortável em casa e está trabalhando e tem medo até do seu trabalho, é possível o afastamento dessa mulher do trabalho, sem prejuízo para esta mulher. Até mesmo o empregador tem a obrigação de garantir essa permanência dessa mulher, o tempo que a justiça determinar ela afastada do seu trabalho. Então, são muitos benefícios que a medida protetiva dá à mulher e que vale muito a pena, inclusive a proteção dela, porque ela vai ter o botão do pânico, que infelizmente ainda não dá choque, mas aciona. Tem a Patrulha Maria da Penha, que vai ficar rondando e vai trazer, além da sensação de segurança, numa necessidade pelo descumprimento, a chegada rápida da polícia para que haja essa prisão. Antigamente, sem a medida protetiva, o agressor batia e ficava rondando a região. Quando a mulher ligava para a polícia dizia, sim, senhora, a rua é pública. Hoje não, ele não pode se aproximar. Tem uma distância, né, que é regulamentada também pelo juiz. Exatamente, que varia de juiz para juiz. O grande problema nesse contexto é que precisa ter coragem para formalizar a denúncia, precisa requerer, e esse requerimento ele deve também ser feito dentro da delegacia, imediatamente
a mulher foi à delegacia, o delegado tem a obrigação de fazer esse requerimento à justiça dessa medida protetiva, o juiz define e os oficiais de justiça notificam. Vamos às perguntas, temos perguntas de telespectadores, né? Vamos conferir aqui na tela. A primeira pergunta é da Maria de Lourdes. Em quais casos a justiça pode negar a medida protetiva à vítima? É muito difícil a negativa à vítima da medida protetiva, mas vai ser negada quando o juiz entender que não houve nenhum dano, que não há nenhum perigo ou que o que está sendo alegado pela vítima não é uma verdade. São as únicas hipóteses da medida protetiva não ser deferida. E lembrando que a palavra da mulher já vale muito e hoje no judiciário ela é levada sim em conta. Legal. Mais uma pergunta, vamos colocar na tela aqui para a gente ver. É da Salete. Se eu pedir medida protetiva, meus filhos também vão ficar sem ver o pai? Importantíssimo, porque a medida protetiva ela pode ser extensiva a familiares. E esses familiares pode ser também um filho. Mas para que haja essa expansão, obrigatoriamente tem que ser requerido e comprovado ao juiz que o agressor também agrediu o filho, os filhos. É um risco, o agressor agrediu, o agressor ameaçou. Muitos agressores sabem o ponto fraco de uma mãe. E o ponto fraco da mãe é filho. Então, quando ele ameaça que vai matar o filho, ou que vai bater, ou ele já vem agredindo o filho, aí ela tem que requerer extensiva. Mas caso contrário, não seja requerido extensivo e o juiz não conceda, não tira nenhum direito do pai. O que serão feitos são mecanismos para poder evitar o contato da mãe. Com a mãe, né? Isso, e evitar a aproximação, mas que o pai continue. Por exemplo, o pai pode mandar a madrasta para poder ir pegar, pode mandar um irmão, alguém que não esteja nessa lide e que não cause um dano à integridade física e emocional da vítima, para ir pegar a criança e para deixar a criança também. Uma pergunta que no caso da Elizabeth, né, a gente tem até um áudio dela falando, não sei se foi com a irmã ou com alguém, dizendo que, olha, ele disse que não há medida que impeça dele fazer o que ele quer fazer comigo. Essa informação, a partir do momento que não houve a oficialização de que ela tinha ganho a justiça, o direito, né, a medida protetiva, talvez ou o homem, né, o ex-companheiro, tenha sabido por outra pessoa ou ela mesma tenha dito. Vocês têm alguma orientação para a vítima, por exemplo, olha, não diga a ele que você já conseguiu a medida protetiva. Isso pode ser, e é importante também falar, porque de repente ele soube e agilizou o que ele já queria fazer, que era matar a vítima. Perfeito. A medida protetiva e todo o procedimento tem que ser feito em total sigilo. Inclusive, quando deferida, a vítima tem que ser informada antes do agressor. Existem inúmeros casos que o agressor ainda está morando dentro de casa. Então, as autoridades têm que negociar a saída da vítima de casa para poder formalizar essa notificação ou fazer até a retirada do agressor à força. Então, vá à delegacia, faça pela delegacia interativa, mas, de forma alguma, diga que está tomando providências. Não há necessidade. Contar não ajuda em absolutamente nada. Pode fazer o efeito inverso, pelo contrário. Né? E ele dizer que a medida protetiva não vale nada, muitos dizem. Mas depois que tem a polícia em sua porta ou a justiça batendo com um papelzinho na porta, muda. A gente sabe que o agressor, ele é muito agressor quando vê a mulher fragilizada, quando vê a vítima fragilizada. Mas na frente das autoridades, eles são moças, muito mais moças do que eu e muitas mulheres por aí. Então, silêncio, é importante essa dica. Lá na Associação AME, a gente já deixa muito certo. Muitas vezes a gente entra em contato se passando por telemarketing, para que não descubram que está sendo feito todo o procedimento. Se resguarde, não precisa contar, não vai modificar o seu direito e não vai trazer uma garantia de segurança para você, de forma alguma. Exatamente. Mais orientações, pode a Associação AME, já está funcionando o Instagram, tudo certinho, graças a Deus, então voltou. Pode ir. Já tem o seu, voltou? Já tem aí na tela o novo Instagram da Júlia, advogada, mulher criminalística. É esse daqui agora, tá? O da Júlia. Muito obrigada, E o da Associação AME? A Associação AME somente. Associação AME, tudo. Já está também na minha página principal. Seguir esse aí, você já encontra, nós estamos à disposição. Formalize a denúncia, não acredite que medida protetiva não serve para nada e vamos juntos gritar através de vocês aqui da TV Pajuçara, o Pajuçara Social, para que essa realidade que é lenta, ela modifique, se torne mais ágil, para que a gente tenha a nossa vida resguardada. E acreditar na justiça, né? E que a justiça também seja um pouco mais ágil. Júlia, um abraço. Nos vemos daqui a 15 dias, que o Wilson tem outras férias para tirar. Esse rapaz, pense numa férias. Ele merece as férias dele, a gente aproveita. Quando ele voltar das férias, a gente tira as férias e aí vai. Valeu, Júlia. Um abraço. Obrigado. Feliz ano novo para todos nós.